Dr. Jorge Abras, ambos do Coimbra e Chaves, vão falar um pouco aí dessa novidade que está vigente desde sexta-feira passada e que as multas estão previstas a partir de agosto do ano que vem. Também a Gisélia e o Juninho da Uzi Minas vão falar de ressarcimento de ICMS e substituição tributária. O Márcio Tonelli vai falar de ECF, e aí a gente até divulgou aí no grupo dos participantes, se quem tivesse dúvidas com relação a quaisquer desses temas aí, LGPD, ECF, para compartilhar, e quem não compartilhou pode no momento aí trazer as suas dúvidas aí, por favor. E ao final eu falo um pouco dos outros assuntos do que tiveram uma movimentação nessas últimas 2 semanas. A gente pede para quem quiser falar a qualquer momento, pode falar aí ao microfone, porque quem está apresentando não consegue visualizar que alguém levantou a mão. E aí o primeiro assunto vai ser LGPD. Dr. Jorge chegou aí? Acho que ainda não. Deixa eu só ligar para ele aqui. Peraí. Só um minuto. Chegou, Paulo. Pessoal, boa tarde. Jorge. Opa, beleza. Boa tarde, José. Tudo bem? Bem-vindo, tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também. Peço desculpas pelo atraso. A gente estava brincando aqui, que é uma reunião informal, né, e tal. Falei com você que... Aí na hora que abre a câmera, já tá o Zé Adriano de blazer. Eu falei assim, pô, ainda bem que o Jorge foi lá colocar um blazer. Na verdade, eu estava em outra reunião, né, e essa outra era informal, e aí eu fui lá buscar logo fui buscar o paletó. Tá certo. Você quer apresentar por aí, doutor Jorge? Gostaria. Então tá bom. Ô Paulo, faça favor de se apresentar e apresentar o doutor Jorge aí, que tem participantes novos, aí você pode... Ok. Bom, é um prazer mais uma vez estar aqui no GDE. A gente já são mais de 3 anos, né, Zé, que a gente fundou o GDE, e eu estou no escritório Coimbra e Chaves como sócio da consultoria tributária, né, já há 1 ano, né, Jorge? O Jorge é nosso sócio, era responsável pelo contencioso, né, a coordenação do contencioso, e agora assumiu a área de tecnologia e segurança da informação, LGPD, e mais o que, Jorge? Tem um tanto de coisa, né? Eu lembro. Tanta responsabilidade. E o Jorge vai apresentar para nós o que a gente já estudou, já tem feito com relação ao LGPD, tanto para os nossos clientes, como internamente também, para que a gente tenha segurança da informação, segurança de dados, né, uma demanda hoje de todas as empresas, é obrigatório, né, por lei, e é necessário esse compliance, até para a sobrevivência e manutenção, né, dos negócios, porque a má gestão nessa área pode implicar no próprio interrupção, fim dos negócios, até, né, Jorge, sequestro de dados e etc, né? Então, vou passar a palavra para o Jorge, que ele conhece a fundo o tema. É isso aí, um desafio enorme para todos nós, mas transponível, né? Transponível. Queria agradecer, primeiramente, ao convite, né, do Paulo Davi, amigo e colega, e agradecer também, né, estender os agradecimentos ao Dr. José Adriano, e a doutora Poliana Maciel aí também, que me apoiou bastante aí, para que a gente conseguisse obter, extrair o melhor desse encontro. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Bom, estão vendo aí? Tá vendo? Paulo, tá vendo? Sim, doutor. Joia. Sim, estamos vendo. Bacana. Bom, primeiro dizer o quanto me agrada esse formato. Acho que nada melhor do que uma conversa, né, para a gente trazer, esclarecer e pensarmos
sobre determinado tema, né? Então, peço que fiquem realmente à vontade para me interromper ou fazer algum tipo de ponderação. Estou à disposição de todos. Saudando também, né, todos que estão presentes e nos prestigiam aqui com a sua presença. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de risco, compliance e segurança de dados. E aqui já a primeira provocação, né, é um pouco mais do que risco, compliance, segurança de dados, proteção de dados. O tema, ele é de tal forma um tema de governança corporativa, né, e isso vai ser melhor demonstrado adiante. Vem o primeiro questionamento, assim, o direito de privacidade. O que seria esse direito de privacidade? Né, lá em 1890, já na Harvard Review, o Samuel Warren e o Louis Brandeis, né, que um deles, inclusive, é juiz da Suprema Corte, né, foi juiz da Suprema Corte americana, já traziam que o direito de privacidade, lá em 1890, em outro contexto de transformações intensas também, né, de corporações surgindo, até um tema que nós vamos tratar mais à frente também, assim, a própria fotografia também surgindo, né, questões de privacidade e tudo mais, estava muito em voga, estava muito presente, estava realmente palpitante quando eles trouxeram o direito de privacidade, né, the right of privacy, né, seria um direito de independência, individualidade, dignidade e honra, o direito de ser deixado só, né, é o que a gente hoje entende que seria mais ou menos um direito de privacidade de primeira geração, né, realmente respeitando mais a individualidade, né, um direito de não sofrer interrupções, de viver a vida realmente na maior privacidade, com dignidade e honra. E se nós estamos aqui falando de duas pessoas já que estavam pensando à frente de seu tempo, a provocação do Francis Bacon lá de 1597, vocês imaginam, né, o conhecimento é poder, né, knowledge is power. Então, aqui uma provocação feita por uma reportagem do Economist em 2017, né, colocando aqui que hoje o que nós temos de mais valioso no mundo não é petróleo. Hoje o recurso mais valioso, da mais altaneira importância realmente é o dado pessoal, né? E aí as grandes corporações, né, sobretudo na área de tecnologia, hoje todos nós sabemos que tem inclusive um valor agregado de mercado formidável por conta disso, né? Um primeiro olhar, um primeiro vislumbre pode parecer que é fruto dos produtos ou serviços, mas na verdade não o é. Certamente o ativo mais importante dessas empresas é o dado pessoal, né? E contextualizando, aqui como as empresas perdem dados, né? Só uma curiosidade mesmo. O que a gente nota é que os eventuais ataques de hackers, malwares e quaisquer outros softwares maliciosos correspondem somente a 60%, né? Surpreendentemente, correspondem só a 60%. Os outros 40% correspondem a vazamento não intencional, algum vazamento de dispositivo móvel, perda física e outros cuidados que, em tese, todos deveriam observar e que hoje, infelizmente, não temos esse nível realmente de atenção, inclusive com a nossa própria vida privada, né? Que é o nosso maior bem. Perda física, doutor, 12% é alto, hein?
Pois é. Eu não tinha essa noção, não, de que perda física, né, que aí seja notebooks, servidores, qualquer coisa, né, é um número alto. No todo, né, parece ser baixo, mas no todo é alto. E é importante, nesses casos, realmente, um plano de contingência, né? O que as empresas devem, hoje em dia, se atentar são exatamente assim, esses casos em que há essa perda, o que fazer? E agora? Né? Como é que a gente bloqueia o acesso a dados? Né? Como é que a gente evita de ter uma perda, não só, obviamente, dessas informações, como também isso macular a imagem da empresa, né? E alguns exemplos, né, para que ninguém se sinta mal, né, alguns exemplos de que, em que alguns dados e informações pessoais foram vazados. A Ordem dos Advogados do Brasil teve vazamento de dados da base, lá do CNA, que é o Cadastro Nacional de Advogados. Então, vários dados, como nome, endereço, data de nascimento e tudo mais, foi vazado, né? Essas informações foram vazadas. Um outro exemplo aqui, assim, que quase que a gente chega a não acreditar. Lá no Alabama, um ataque cibernético levou 3 hospitais a parar os atendimentos. O que a gente chama, né, de cyberterroristas, eles deixaram somente os pacientes críticos com acesso ao sistema, o que assim, é impensável uma coisa nesse sentido, e exigiram pagamento sobre o resgate, sobre o retorno da operação do sistema online do hospital. Que sinistro, hein, Jorge? Essa é pesada, hein? Isso é terrorismo cibernético total, né? Porque você sequestrar os dados no hospital, o sistema do hospital, poxa... Sem coração, né? Sim, meu amigo, você paga ou todo mundo vai morrer. Basicamente. É basicamente isso. E você fica na mão né, assim, do bandido, né? Essa é a realidade, não tem o que fazer. Né? Existe até um dado, outro dia eu estava fazendo uma leitura, que até o que acontece em mais de 90% dos casos, quando acontece esse tipo de ataque, as empresas, elas cedem, elas fazem o pagamento para evitar qualquer tipo de vazamento, né? E as quantias são vultosas e normalmente não são rastreáveis. Às vezes o pagamento é em Bitcoin, né, alguma outra criptomoeda e por aí vai. O Facebook, o caso famoso, 267 milhões de usuários tiveram seus dados expostos, né? Então, é um número realmente que impressiona muito, né? Eles tiveram que se explicar até lá perante a Corte Europeia, né, em relação a esse vazamento. E aí vem esse questionamento, né, qual a razão de se exigir a segurança da informação de dados? E aqui eu trago 3 pontos principais, mas que poderiam ser outros mais. Mas proteção das informações e dados de organizações e partes, a proteção aos ativos da organização, né, sejam tangíveis quanto intangíveis. Muitas vezes a perda intangível ela até muito pior do que dos próprios bens, né, do próprio contexto da informação em si, né, que nós estamos falando de marketing, de reputação, de imagem, e entender que hoje não tem como mais se dissociar o direito, a governança corporativa, as finanças e a governança hoje em segurança da informação, né? Hoje, todos os nossos processos, né, lato sensu,
eles envolvem algum tipo de acesso virtual, cibernético, alguma automatização, e por aí vai. E aí, até fazendo já realmente enveredando para o nosso tema, né, de fazer uma breve exposição, uma introdução mesmo à LGPD, queria trazer para vocês aqui realmente o que foi a evolução dessa proteção de dados no Brasil e no mundo. Nós tivemos em 80 algumas diretrizes de proteção e privacidade pela OCDE, tivemos uma diretiva da União Europeia em 95, o Ato de Proteção de Dados do Reino Unido em 98, no Japão em 2005, nos Estados Unidos tivemos o Ato Californiano, que é o CCPA, lá em vigor em 2018, e o que é importante observarmos aqui na realidade, que essa diretiva da União Europeia, ela deu espaço, em 2016, à GDPR, que hoje é a norma de proteção de dados, vamos dizer assim, modelo para todos os países no mundo, né? A União Europeia, ela endureceu tanto essa questão da privacidade e proteção de dados, que na promulgação dessa Regulamentação Geral de Proteção de Dados, ela proibiu que houvesse qualquer tipo de interface, transferência de dados e tratamento de dados entre países da União Europeia e aqueles em que o país não tivesse nenhum tipo de diretriz em relação à segurança e proteção de dados. Então, essa endurecida foi, vamos dizer assim, o gatilho para que o restante do mundo parasse e chegasse à conclusão de que, opa, pera lá, precisamos, então, estabelecer diretrizes e um arcabouço normativo mais robusto em termos de proteção de dados, senão eu vou estar perdendo mercado. E eu vou estar perdendo qual mercado? O mercado europeu. Né? Então, não é brincadeira. Né? Então, acabou que foi um efeito cascata a partir daí. Então, em 2016, a GDPR vai desencadear perante o mundo essa preocupação global com a proteção de dados. E aí, no caso brasileiro, chegamos à LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei que está no nosso sapato aí, está no nosso pé nos últimos tempos, vai, não vai, entra em vigor, não entra em vigor. Por fim, ela entrou em vigor agora, né? No último dia 18 de setembro. Lembrando que normativamente ela já emana os seus efeitos, mas no que diz respeito às penalidades, às sanções administrativas que lá estão elencadas, elas só passarão a valer a partir do ano que vem, de agosto do ano que vem, 2021. Então, mais um respiro para que todas as empresas, todos os usuários, enfim, todos os envolvidos em relação a essa mudança tenham para se adaptar sem que haja realmente uma sanção por agora, né? E ela tanto está valendo, o próprio Paulo Davi, que fez esse convite, esse glorioso convite para participar aqui, me disse algo que eu não sabia, né? Que já tem uma ação civil pública já ofertada em relação ao descumprimento da LGPD por uma empresa daqui de Minas. Te mandei ontem, né? Então, realmente, eu até esqueci de colocar aqui, viu, Paulo? Mas fantástico e vamos ver. Na verdade, foi o Zé Adriano que mandou? Deixa eu ver. Não. Foi alguém que mandou. E até o início de uma discussão maior, assim, como é que isso vai ser julgado, sendo que ainda faltam algumas peças do quebra-cabeça para serem colocadas, sabe?
convém realmente ficar de olho. E depois eu vou até complementar essa apresentação e disponibilizo para vocês aí essa questão. E aí, antes de entrar, assim, até uma provocação que eu acho muito pertinente, assim, eu acho que hoje ninguém tem dúvida do estrago que isso pode ocasionar uma perda de dados ou uma política de disclosure de dados errada, né? E a gente logo pensa num âmbito organizacional, mas assim, eu gosto muito de um exemplo que o professor Parentoni da UFMG trouxe numa palestra que eu acompanhei dele, assim, levando em consideração hoje que nós temos contas familiares, vamos dizer, de um dispositivo que, por exemplo, monitora os batimentos cardíacos, né? E nós temos uma conta compartilhada entre esposa e marido. E o marido sempre chegando tarde em casa, alegando que, enfim, está trabalhando, né? E aí começa a chegar informação para a esposa de que determinada hora, 11h30 da noite, 11h45 da noite, os batimentos do marido começam a acelerar muito. E aí fica a pergunta, esse é o tipo de dado que estaria no âmbito, no escopo de uma proteção individual de dados, o que a gente chama de dados sensíveis, o que a LGPD chama de dados sensíveis? Essa divulgação, qual que é a extensão da responsabilidade da empresa em relação a essa divulgação? Existe uma reparação civil? Não existe? Né? Esse é um exemplo no âmbito particular que é muito interessante, né? E também como é que esse cara vai se explicar, né? Eu mandei para o grupo do GDE, Zé Adriano, a notícia da primeira ação civil pública e o próprio texto da inicial da ação, tá? Para quem quiser dar uma olhada. Beleza, obrigado. E aí, queria trazer para vocês realmente alguns pontos e fazer uma breve exposição do que a LGPD hoje já traz, já está em vigor, e todos nós precisamos realmente tirar alguns minutos, ou até muito mais do que isso, né, para fazermos essa reflexão. Quais são os objetivos da LGPD, elencados lá no artigo 1º? Regular o tratamento de dados, inclusive nos meios digitais, por pessoas naturais ou jurídicas públicas e privadas. Ou seja, a LGPD se aplica a todo e qualquer brasileiro, independentemente do dado ser coletado no exterior ou não. Essa lei tem essa abrangência aí, mais ampla, né? E proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E aí, o interessante só realmente tecer um comentário de que a própria lei hoje alça a direito fundamental, né, a privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, né? Então, é um importante marco nesse sentido. Alguns principais conceitos que a gente precisa entender bem nesse quebra-cabeça e nesse jogo. O que são dados pessoais? Informações relacionadas, né, aptos a identificar uma pessoa natural, né? Então, telefone, CPF, data de nascimento, endereço, e o que seria o dado pessoal sensível, né? Quase que uma camada a mais, né, nessa classificação trazida pela LGPD. São elementos de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato, orientação sexual. Esses dados, por exemplo, que eu trouxe o exemplo de saúde, por exemplo, né, dado genético ou biométrico. Então, isso é exatamente a delimitação da tutela da lei.
nós temos duas figuras, o controlador e o operador. Isso, a gente se confunde mesmo, é normal. Às vezes a gente quer falar operador, fala controlador, entende de um jeito e é de outro, mas é interessante só colocar da seguinte forma, assim, o controlador é quem tem o nível decisional, né? O controlador dos dados é aquele que decide o que vai fazer, como fazer com aqueles dados. E já o operador é aquela pessoa que realmente executa o tratamento, né, realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Então, o que é interessante é que essa é uma participação fluida, né? Assim, você pode muitas vezes atuar como controlador e outras vezes como operador em relação ao tratamento de dados. Outra questão importante, conceito importante, o encarregado, né, que é o Data Protection Officer, trazido lá da GDPR. É uma pessoa hoje indicada dentro de cada uma das empresas para ser o canal de comunicação e o gestor desses tratamentos de dados, dessa gestão da política de privacidade e segurança da informação. E esse DPO, né, esse encarregado, ele que vai ter realmente essa interface com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da administração pública direta, e que vai ser o órgão responsável por fiscalizar e ofertar outras demais diretrizes a respeito da LGPD e dos tratamentos de dados. Essa figura hoje, acho que todo mundo já é o que mais sai na mídia, todo mundo já deve saber, mas essa autoridade nacional ela ainda não foi contemplada, ela ainda não foi criada dentro da administração pública. E aí, tratamento de dados, né? Toda e qualquer operação realizada com os dados pessoais, né? Seja utilização, acesso, reprodução, avaliação, eliminação, armazenamento, por aí vai, que deve seguir obrigatoriamente boa-fé e os princípios. Aí são 10 princípios que a lei traz. São princípios esses muito importantes, sobretudo os 3 primeiros, no que tange a responsabilização das empresas, né, a finalidade, adequação e necessidade. E vou trazer isso mais à frente, mas já dando uma pincelada, isso é importante por quê? Porque as empresas elas estão submetidas a somente realizar o tratamento de dados e a coleta de dados no que for estritamente necessário para a consecução da sua finalidade. Ela não pode se desviar disso. E aí é que gera uma outra discussão a respeito de uma zona cinzenta, né, do que seria realmente essa necessidade, qual que seria essa finalidade operacional da empresa na realização desses tratamentos. E aí a lei traz para nós algumas hipóteses, mas o que de importante temos aqui nessas hipóteses, inclusive o destaque, realmente a principal das hipóteses é o fornecimento do consentimento. Né? Hoje, o tratamento de dados, ele só pode ocorrer se houver um consentimento do titular dos dados, do usuário. Né? E o que é o consentimento? Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados, disponibilização dos seus dados, e por aí vai. Então, isso é importante, por quê? Porque esse consentimento, ele é um consentimento que ele obrigatoriamente tem que ser explícito, né? Fornecido por escrito ou qualquer outro meio que demonstre essa manifestação volitiva, né? Ou seja, vedada a autorização genérica e irrevogável a qualquer momento. Então, esse é um ponto crucial, perdão. Esse é um ponto crucial na nossa discussão. Porque, dependendo
desse processo de coleta e tratamento de dados, pode-se considerar que houve um vício de consentimento. E esse tratamento de dados é considerado nulo e estaria sujeito a sanções. Então, o processo ele tem que ser muito bem estruturado, ele tem que ser muito bem desenhado, delineado, inclusive para cada tipo específico de empresa, né, de objeto social. E aí nós chegamos aqui num ponto crucial também, que são as sanções administrativas. Então, quando há essa verificação desse vício de consentimento, ou que há qualquer tipo de tratamento de dados fora da conformidade, fora dos requisitos e demais diretrizes que a LGPD traz, estaria sujeita aí a empresa a sanções que vão desde uma simples advertência até uma multa de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais, e algumas outras demais sanções administrativas que têm também um caráter cumulativo, né? Elas podem ser aplicadas em conjunto com a sanção pecuniária. E o que pode acarretar, inclusive, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. E aí também outra zona cinzenta, né? Quais seriam essas atividades estritamente relacionadas ao tratamento de dados? Isso aqui, a meu ver, pode levar a uma completa paralisação das atividades da empresa como um todo, se não se conseguir delimitar exatamente o que é suscetível de tratamento de dados ou não, né? Porque o que nós lidamos, assim, diuturnamente, são dados pessoais, né? Alguns podem ser sensíveis ou não, mas uma base de clientes já é um tratamento de dados, né? Ainda vai haver uma discussão sobre o que é sensível ou não, né? Existe algumas... Por exemplo, né, você acrescentou o CPF como um dado sensível, mas eu acho que foi acrescentado por você ali, ele não está expresso na lei, né? Na verdade, José, esse exemplo aqui ficou até meio que fora de lugar. Esse exemplo seria um exemplo de dados pessoais puros mesmo. Né? Não sensíveis? Não sensíveis. Ah, tá. Né, os sensíveis são aqueles realmente, o que pelo menos nos traz um pouco mais de convicção é que a própria lei traz essa denominação, né, essa delimitação do que seriam dados sensíveis, muito embora a gente possa estender essa interpretação para outros tipos de dados, né. Isso, por isso que eu fiquei com essa dúvida, porque tem muitos dados, além dos, né, por exemplo, cartão de crédito, né, é um dado que, com certeza, com certeza não, né? Na minha opinião, deveria ser sensível, né? Mas ele não está caracterizado, né? Isso. Então, assim, pelo menos no primeiro vislumbre, o cartão de crédito ficaria como um dado pessoal. Mas que eu estou 100% de acordo. Acho que não tem nada mais crítico. Vai entrar no pacote, né, na hora de discutir, né? Vamos dizer. Exatamente. A Simone quer falar alguma coisa aí. Simone, por favor. Boa tarde, gente. Boa. Jorge, Boa tarde, Simone. Eu queria só esclarecer uma dúvida. Quando você falou com relação ao consentimento, ele independe da finalidade que os dados vão ser utilizados? Por exemplo, a gente pode ter uma necessidade de cumprimento de uma obrigação regulatória ou legal. E aí, mesmo assim, essa necessidade de consentimento, ela é obrigatória? Pois na verdade, a pergunta foi ótima, viu Simone? Foi pré-slide, né? A pergunta é ótima. Eu fiquei aguardando para ver se seria falado mais para frente. Acabou que eu acelerei o passo e não trouxe exatamente isso. Assim. O fornecimento do consentimento, ele é realmente assim, a pedra fundamental da LGPD. Mas todas
todas essas hipóteses aqui, nem todas elas necessitam desse fornecimento, desse consentimento, né? Elas são hipóteses, em tese, excludentes umas das outras, né? Então, para o cumprimento de obrigação legal, regulatória, pela administração pública para a execução de políticas públicas, realização de estudos por órgão de pesquisa, quando necessário para execução de procedimentos, exercício regular de direito em processo judicial administrativo, e por aí vai, né? E nesses casos, realmente não haveria essa necessidade. Todavia, o que esses conceitos nos trazem, deixa eu achar aqui, isso. Lá no artigo 5º, vamos dizer assim, a boa prática nos leva a crer, inclusive numa interpretação sistêmica de todo o normativo, é que, embora não haja o consentimento, todos esses princípios aqui, eles têm que ser seguidos. Então, se há um desvio nessa questão do consentimento para alguma outra hipótese, ainda assim ela precisa se pautar, sobretudo nesses 3 primeiros pontos aqui que eu destaquei na minha fala, os princípios da finalidade, adequação e necessidade. Então, se nós estamos dizendo do consentimento, mas precisa seguir todas as normas e as penalidades também incidirão, né, na sequência, vamos dizer. Exato. E assim, igual vamos pegar aqui, por exemplo, a administração pública, execução de políticas públicas. É o que a gente, até, inclusive, no juridiquês, a gente fala até de uma justificação racional. O que é uma justificação racional? A sua ação ela tem que ser pautada não só numa possibilidade ou numa lacuna normativa. Ela tem que ser justificada de modo completo, assim, de modo integral, de que naquela ação que você está executando, naquele tratamento de dado, naquela disponibilização, eliminação, qualquer coisa que gire em torno desses dados, tem que haver uma justificação plena e definitiva, e que fique muito claro para todas as partes envolvidas. Inclusive, ainda que não haja o consentimento, que isso fique muito claro para o próprio titular dos dados. Né? Então, essa além de ser uma ótima pergunta, é algo que realmente nos deixa ressabiados, né? No mínimo. Né? E assim, apesar... eu posso não ter a necessidade de ter o consentimento, mas isso não me exime de ter que ter cuidado com os dados. Por questões legais, eu sou obrigada a ter aquela informação, mas como que eu vou mantê-la? Como que eu vou tratar? Né? Eu sou responsável do mesmo jeito. Então, eu vou ter que me adequar às demais situações, porque eu não precisei do consentimento, mas o descarte da informação, ou como que ela vai ser utilizada e tratada dentro da empresa, a gente tem a responsabilidade de cuidar da mesma forma, né? Perfeito, Simone. Você matou a charada que eu ia trazer num slide logo em seguida. Exatamente isso, assim. Existem obrigações durante todo esse processo de adequação e cumprimento da LGPD. Então, por mais que você esteja elencado em alguma das hipóteses em que não existe a necessidade de fornecimento desse consentimento, você tem que continuar tratando, armazenando, descartando, coletando os dados da mesma forma que se consentimento você tivesse, né? Então, não tenha dúvida disso, né? E as empresas serão cobradas nesse sentido. Entendido, obrigada. Eu que agradeço. E aí chegamos àquela situação paralisante, né? Como se adequar? Tentei colocar aqui, de alguma forma mais didática, espero que vocês me perdoem aí por qualquer
por qualquer coisa, qualquer problema aí, mas estou à disposição. Mas, de um modo geral, não se dissocia muito do que nós temos hoje de melhores práticas de governança, de jeito nenhum. Então, hoje, o que nós precisamos em termos de LGPD? Ter um entendimento das demandas que a empresa deverá observar e cumprir para fins de LGPD. E aí eu trago novamente os princípios da finalidade, adequação e necessidade. E para que isso aconteça, é importante que todos nós tenhamos um contexto, uma visão e um conhecimento do contexto do negócio muito profundos, né? Para que haja um mapeamento correto, né? E o entendimento das demandas e necessidades. Esse mapeamento tem que ser feito, né? Em termos de processo, sistema e partes envolvidas, né? Quais seriam esses dados pessoais, quais seriam os dados sensíveis, né? Naquela velha máxima, né, do 5W2H, né, de como fazer, quanto, né, e por aí vai, né. Isso vai gerar internamente uma regulamentação, né, e aí, vamos dizer assim, seria a fase 2, né, uma definição e revisão de políticas e regulamento interno, contrato. Essa regulamentação, esse arcabouço hoje, informacional e documental, ele é importantíssimo, imprescindível para que as empresas, de fato, demonstrem evidências, né, tanto para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, quando o órgão vir a ser criado, quanto para quaisquer partes interessadas, de que realmente a empresa cumpre, né, com a LGPD à risca e tem isso documentado, né. Isso vai gerar, obviamente, uma conscientização e um treinamento e na implantação, sempre lembrando que na implantação a figura do encarregado de dados ela tem que existir, né. Passamos para a fase de execução, né, e monitoramento de processo, controle, quaisquer modificações na própria legislação, que nós sabemos que isso certamente virá, né? E a análise desses riscos e, o que é importante, o gerenciamento desses riscos, ou seja, temos que partir do pressuposto que, muito provavelmente, pode dar errado. Né, pode haver um incidente, que nós chamamos de um incidente de segurança e proteção de dados. Então, é o que eu tinha até trazido ali para o José, né, José Adriano. Assim, e agora? O que nós vamos fazer? Qual que é o plano de contingência? Como é que nós vamos dar uma resposta à altura da gravidade desse problema, do impacto que esse problema causou? Né, e realizar essa verificação realmente de modo cíclico, né? Essa verificação, esse gerenciamento, como todos nós sabemos, ele não acaba nunca, né? Ele é um círculo vicioso. E aí, aqui, alguns to-dos, que eu acho que a gente já, mais ou menos nesse roadmap, a gente já trouxe, né? Já conversamos, né? E aí, para início, eu queria só trazer, assim, o que seriam perguntas para uma reflexão contínua, né, nesse processo todo que eu demonstrei anteriormente. Então, algumas perguntinhas que eu acho que todos nós devemos nos fazer, as empresas devem fazer também, sobretudo as empresas, né? Como fazer para lidar com acesso, guarda, manuseio, a disponibilização e a destruição de dados das partes interessadas? Eu preciso ter acesso a esses dados? Tendo necessidade de acesso, eu tenho autorização para isso? Aqui é a figura do consentimento. Uma vez tendo acesso, seja com consentimento ou não, aí é a pergunta da Simone. Tendo acesso, eu consigo protegê-los? Mesmo protegendo, eu consigo torná-los anônimos para evitar uma utilização indevida? Perdão. E aí, o outro desafio enorme, esse é o que paira sobre as nossas cabeças, como anonimizar um dado.
dentro de uma realidade que muitas vezes não é de uma grande corporação. Uma realidade que, às vezes, o dono da empresa é o responsável financeiro, é o RH e a equipe de TI. Né? Então, como é que eu vou conseguir realizar essa anonimização? Né? E após o uso, tem procedimentos definidos, né? Eu tenho uma política, eu tenho processos internos que nos traga essa tranquilidade em termos de proteção de dados. E, por último, quais garantias eu apresento? Aí é a questão documental, as evidências. É o que me será pedido e cobrado quando vier uma fiscalização, ou quando houver um pedido do titular de dados para disponibilização desses dados. Então, são 7 perguntinhas que eu acho que as empresas devem fazer o tempo todo, de modo contínuo. E aí, já estou, com avançar da hora, já estou até me delongando, peço perdão por isso, mas as perguntas aqui também para os gestores, né? O que eu posso fazer como gestor da minha empresa? Né? De um modo muito simples, é garantir que os objetivos e finalidades sejam cumpridos, óbvio, por uma questão de sobrevivência, né, empresarial, mas entender todo esse contexto novo que se apresenta para nós agora de LGPD, entender que essa é uma obrigatoriedade, ou seja, é uma conformidade legal que está diante de nós, apresentada, e garantir recursos e condições para que todos os colaboradores provejam medidas de segurança da informação, né? E isso, sumarizando, nós temos aqui qual que seria essa importância, né? Nós temos aspectos negativos e aspectos positivos, assim, sumarizando mesmo todo na nossa conversa. Os aspectos negativos, claro, são as penalidades, né? A questão da necessidade da documentação, da prestação de contas. Mas também temos os aspectos positivos, né? Hoje, aquelas empresas que têm realmente esse departamento de segurança de dados mais desenvolvido e com toda a capacidade de evidenciar isso durante toda a cadeia de suprimentos, né, do consumidor final até o seu fornecedor, isso será muito bem visto, né, e será um fator competitivo, sem dúvida nenhuma. E, por último, toda a adoção desses procedimentos de gestão, eles permitem uma atenuação das sanções. Então, aquelas sanções estão lá no artigo 52 da LGPD, eles podem ser atenuados se houver evidências realmente de que a empresa se preparou e tem adotado políticas de governança em segurança da informação e proteção de dados do modo correto, né? E aí você pode até me perguntar qual que é essa atenuação, também não sabemos, ainda não há regulamentação nesse sentido, né? A letra da lei hoje só nos diz que por uma questão hoje meramente discricionária poderão ser atenuadas essas sanções administrativas. Aqui mais um sumário, acho que não faz sentido, e queria realmente trazer para vocês o que hoje é aquele efeito formiguinha, o que hoje já pode ser feito, a nível pessoal mesmo, né? Porque já trouxemos o que as empresas devem fazer, o que os gestores devem fazer, e a nível pessoal. Então, aqui algumas dicas, a famosa dica do dia, né? Cuidado com clique em e-mail indevido, mantenha as telas sempre bloqueadas, atentar às fotos postadas em redes sociais, utilização de Wi-Fi público e navegação em sites confiáveis. E aí eu faço só mais um alerta em relação ao WhatsApp. Isso é algo que eu sempre falo, assim. O WhatsApp
trocar informações hoje corporativas no WhatsApp é um risco. Aí o pessoal fala comigo assim, pô, Jorge, mas aí você está ficando doido, é o jeito que a gente tem de se comunicar, sem dúvida, e eu me comunico por WhatsApp também. Mas essa reflexão tem que começar a ser feita. O WhatsApp sofreu também com divulgação de dados pessoais, vazamento de dados pessoais. Então, temos que tentar nos proteger de todas as formas, nos cercar de todas as formas possíveis para garantir essa privacidade, segurança e proteção de dados. E aí, para terminar mesmo a minha fala, vai estar disponível aí no material que a Poliana vai disponibilizar algumas reportagens, alguns vídeos bem interessantes de segurança da informação que eu estou trazendo para que possamos refletir, né? A perda de valor de mercado, por exemplo, do Facebook foi foi um cataclisma, né? De um dia para o outro, o Facebook perdeu bilhões em termos de valor de mercado, depois se restabeleceu, né? Então, é interessante fazermos essa reflexão. E, no mais, eu estou inteiramente disponível, deixo aqui o meu contato, fiquem à vontade para trocarmos ideias, quaisquer questionamentos. Esse debate ele é sempre positivo, sabe? Então, fico à disposição, mais uma vez agradecendo a paciência de todos e perdão pela delonga, mas é realmente um normativo, né, que, apesar de ser curto, ele é denso e traz mudanças significativas do modo como a gente trabalha, né? Então, agradeço aí a atenção. Muito obrigado, doutor Jorge. Pessoal, alguém quer adicionar alguma dúvida aí ou algum comentário? Ô Jorge, parabéns, viu? Parabéns pela apresentação aí. Eles estão vendo a gente, Jesus. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pela confiança e seguimos juntos aí. Por favor, fiquem realmente à vontade de me mandar um WhatsApp, viu? Com qualquer questionamento, qualquer dúvida, estou à disposição. Eu acho que o problema é que o assunto é tão novo, né, que muita gente está se inteirando, a não ser quem já está especializado no assunto como você, quem está responsável pelo assunto nas empresas, né, tem muita gente se inteirando. Eu acho que se realmente quem quiser entrar em contato, se precisar, né, se o Jorge tá abrindo aí para poder trocar ideias, trocar experiências, acho que vale a pena, porque ele está liderando o processo, né, Jorge? Como é que chamava aquela consultoria que a gente estava tendo apoio? Essa parte? A Behavior. Que deu até um treinamento para todos os sócios, né, de como a importância da segurança da informação, da LGPD, até de postura e etc. Então, acho que esse é o assunto do momento, né? A bola da vez. É a bola da vez, sem dúvida. Doutor Jorge, sobre a questão de guardar dados em nuvem no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, você tem algum comentário ou opinião a respeito de impacto em relação à LGPD? Zé Adriano, assim, o primeiro comentário que eu faço é que a LGPD se aplica nesses casos. Então, não tenha dúvidas de que, na verdade, vários data centers hoje existe essa prestação de serviço em nuvem, né? E os servidores não estão aqui localizados no Brasil. Mas como o tratamento, coleta, armazenamento desses dados, eles são de pessoas naturais brasileiras, essa lei se aplica. Então, é importante não só fazermos o dever de casa do nosso lado de cá, como buscar nesses parceiros, nesses fornecedores, nessas empresas, players
que nos deem garantias de que esses dados estão sendo armazenados de forma segura. Isso é importante, né? Existem vários certificados, várias certificações de segurança da informação, de proteção de dados, várias certificações nesse sentido empresarial, que são garantias, né, documentais, que seria interessante a pessoa realmente, do nosso ponto de vista aqui, do lado de cá, se atentar a buscar esses players de mercado com essas certificações, né, com essas preocupações. Beleza, muitíssimo obrigado, viu? Fica à vontade aí para continuar conosco aí, se puder. Tá joia, gente. Obrigado. Uma boa tarde. Valeu a todos aí. Obrigado.